Chega mais nação, seja muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, trazendo mais um corte aí para as rivais do Mengão pelo Brasil. Nesse corte de hoje vamos ver o que a mídia palmeirense está falando sobre o Flamengo. O Mengão planeja investir aí no futebol 1 bilhão de reais no time para a temporada 2026. Amanhã o Flamengo viaja buscando o Mundial de Clubes, o bi do Mundial, mas Boto e Bap aí já está nos bastidores visando alguns reforços para a temporada 2026. Então nesse corte vamos ver a análise da imprensa, mídia palmeirense, mídia paulista, e também tem torcedor do Fluminense aí desesperado aí com Ares no Flamengo. Então chegou aqui pela primeira vez, já vai deixando o seu like, se inscreva, ativa o sino. Vamos aqui para esse corte que eu preparei para vocês, galera. Análise no sentido da gente olhar para uma notícia, que é essa notícia aqui, ó, que ela está no Google, né? Só aqui, ó, eu coloquei Flamengo vai investir 1 bilhão. Bom, R7 UOL, portal da Prefeitura do Rio, Gávea News, coluna do Flamengo, Poder 360, ou seja, tá em pelo menos oito sites aí nas últimas 24 horas noticiando que o Flamengo deve investir 1 bilhão. Vamos tirar esse volume todo, vamos pensar em 600 milhões. 600 milhões já é um valor muito bom quando você já tem um elenco legal. E a gente vai fazer aqui uma reflexão e eu acredito que eu vou até acertar nomes aqui para o Flamengo em 2026. E a gente vai dar uma olhada nesse cenário e eu tenho certeza que a gente pode estar prevendo algumas contratações do Flamengo aqui. E a gente vai olhar para dentro, a gente vai olhar para o que o Palmeiras fez e o que ele poderia ter feito e o que ele ainda pode corrigir a rota, por que não? Nunca é tarde, né? Então, se você é novo aqui, pedir para deixar o like, se inscrever principalmente no canal, porque a notícia tá aí, né? Investimento de 1 bilhão, ele deve acontecer. E ele não deve acontecer de uma vez. O Flamengo não é burro, né? De pegar 1 bilhão e pumba, de uma vez, para jogar Campeonato Carioca. Ele deve ir distribuindo isso nas duas janelas, né? Por exemplo, o Casimiro já é um jogador para você olhar para já, porque é um jogador que vai ficar livre no mercado, né? Então, assim, ó, eu fiz esse vídeo aqui. Peço para vocês darem uma engajada nesse vídeo, por favor. E eu tô fazendo mais uma vez com antecedência. A gente vai fazer uma brincadeira aqui, tentando olhar pro Palmeiras e olhar pro Flamengo. Você fala assim, um time que ganha a Libertadores, o que ele tem a melhorar? Cara, por exemplo, o seu goleiro. Eu não acho que o Rossi vai ficar... Pode ser que ele fique aí até o final da carreira no Flamengo, mas eu não duvido o Flamengo, do jeito que é ousado, vender o Rossi bem e contratar um goleiro desse aqui, pensando nele, quem sabe ele não quer ganhar uma Libertadores, jogar uma Libertadores, por que não? É um goleiro que sim, custa 16 milhões de euros, tem numa alta, tem uma queda, vai pro Al Nassr, joga muito bem, vai pro futebol turco, apresenta uma queda, 31 anos no Flamengo, arrebentaria. Jogador que pode ser um centroavante, um meia, pode te servir como segundo atacante, não vai deixar a desejar numa beirada de campo também. O Malcom, se a gente levar em consideração, só 28 anos de idade. Cara, então assim, quando tu pega uma notícia dessa aqui na mão do Flamengo, assusta, porque na do Palmeiras não assusta. A verdade é essa. Na do Palmeiras ela não assusta, porque a gente teve uma grana boa. Quando a gente soma Mikael, o Martinez, né, o nosso Emiliano, não goleiro, o Emiliano Martinez, o próprio Sosa. Se a gente pega só esses 3 jogadores, quanto que deu esses jogadores? Então, se você pegar um bi que não vai ser despejado de uma vez, você pensar assim, uma janela de começo de ano de 300, 400 milhões, e a do meio do ano, que é a que define você ser campeão, que é igual o Flamengo foi buscar o Jorginho e tal, foi buscar os jogadores de meio de ano, imagino que o Flamengo não consegue fazer com os outros 300, 400. Ó, ainda falta de bala nessa lista que o amigo citou. Entendeu? Tem vários jogadores, o próprio Caio Jorge. Tá? Ó, por fim, um pedido do empresário é que Felipe Luiz tenha uma multa rescisória acessível a clubes da Europa. Isso porque ele tem como objetivo treinar algum time europeu na carreira. Isso vai acontecer, isso ele já sabe que vai acontecer. O fato que a gente está contestando aqui é que ele falou que não seria tão cedo, entendeu?
Será que ele achava que ele não seria campeão da Libertadores, queria ficar mais um tempo, ou agora ele acha que já pode pular? Tem esse detalhe. Não se sabe o que passa na cabeça do Felipe Luiz. Embora ele tenha dito de forma bem clara que ele queria ficar mais um tempo, pelo menos mais um ano, mais uma temporada inteira no Flamengo. Agora, se quer ficar mais uma temporada inteira, vai renovar o contrato por mais uma temporada inteira. Pelo menos é o que a gente imagina. Ele quer uma multa rescisória baixa, é porque ele tem a possibilidade, ele enxerga a possibilidade de ir no meio do ano, que é onde começa de novo a temporada lá na Europa, alguém querer contratá-lo e ele ir. Então, fica de olho aí, flamenguista. Tem que fazer pressão nele, emotiva, né? Tem que ser emocional nessa hora. Emocional para não perder o técnico. E a torcida tem que atuar em cima disso. E tem que ser na parte emocional, porque a parte racional, então, a torcida é importantíssima nessa hora. É importantíssima. E com certeza o coração dele vai balançar. Isso eu não tenho dúvida. Informaflu.com.br. Por quê? Porque a Netflu diz que o Flamengo monitora aí a situação do John Arias, ex-fluminense, tá? Segundo a informação, né, o jornalista Diogo Dantas, que é do Globo, o Flamengo segue monitorando a situação, que está no Wolverhampton, na Inglaterra. No entanto, o John Arias não é tratado como prioridade no Flamengo, né? Esse que é o fato. Isso porque a diretoria do Flamengo busca um centroavante mais móvel para fazer concorrência ao Pedro, tá? Que também é ex-fluminense, diga-se de passagem. Diga-se de passagem! Né? Então, cabe destacar que o Bruno Andrade, da ESPN, trouxe recentemente que o Wolverhampton não tem interesse em negociar o Arias. O Arias deixou o Fluminense em julho de 25, logo após a Copa do Mundo de clubes aí da FIFA, atuou no Fluminense de 21 a 25, é considerado uns ídolos, né, recentes aí do Fluminense, e a sua venda para o Wolverhampton girou em torno de 17 milhões de euros. Na época, 110 milhões de reais. E apesar de não ser garantido, existe uma prioridade para o retorno do colombiano ao Fluminense por conta de uma cláusula contratual que dá preferência ao Fluminense caso eles forem vender o jogador de volta para o futebol brasileiro. Ou seja, tem uma cláusula lá, vamos vender o Arias para o Brasil aí, Fluminense. Tem o Palmeiras que está querendo comprar aí por 20 milhões. Você quer? Eu vendo para você. Ah, não tem dinheiro agora, então vai pro Palmeiras. Você quer? Ah, não, beleza, eu tenho, então fica para você. É mais ou menos essa cláusula, né? Mas eu duvido que o Fluminense vai ter grana para repatriar o cara. Com certeza, eles não vão vender só por 17 milhões do jeito que foi para lá, né? Vão vender por mais. E numa dessas, o Flamengo pode entrar nessa jogada, tá? E aí, cara, o Flamengo também tava aí mirando contratar o Vitão, né? Aquele zagueiro do Inter, que é meu conterrâneo, lá na cidade de Jacarezinho, no norte do Paraná. Então, o Vitão é de lá, eu também, né? E o Besiktas entrou na concorrência aí com o Flamengo pelo Vitão, tá? Segundo o site somosfanáticos.fan. O interesse dele, do Besiktas, que é no Vitão, que é o zagueiro do Internacional, em 2026 ganhou esse concorrente aí também. Mas o Palmeiras está de olho no jogador que foi formado no Verdão. E aí... Vamos em notícias onde a gente tem informações mais consistentes e um pouco mais de repercussão por parte aí dos programas esportivos mais tradicionais. 2 nomes que aparecem aqui. Primeiro, o nome de John Arias. Hoje, inclusive, saiu uma matéria na BTB Sports de que o Palmeiras fez uma nova consulta pelo John Arias. O John Arias está na Premier, não está se adaptando, não vem sendo aproveitado, uma atuação muito coadjuvante, muito assim, segunda opção, muito banco de reservas lá no Wolverhampton. E existe aí as notícias que ligam equipes brasileiras a uma negociação com ele. Inclusive o Palmeiras teria feito essa nova consulta. Paralelamente a isso, a gente tem o Flamengo, que também surge notícias de que o Flamengo tem interesse na contratação do jogador ex-fluminense. E, paralelamente a isso, você tem também as notícias de que o empresário do jogador e jogador dão prioridade ao Fluminense, seu ex-clube, em caso dele voltar
ao futebol brasileiro. Tecnicamente, pessoal, não tem o que dizer. É um jogador maravilhoso. É um jogador sensacional, com muita experiência, com muita maturidade, é um jogador de personalidade, é um jogador que chama a responsabilidade. Eu acredito que um dos pontos mais sensíveis do Palmeiras nesse final de temporada foi isso, não ter jogadores que chamavam a responsabilidade. Por exemplo, o Flamengo, embora tenha um elenco com uma média de idades mais velha, ele tinha jogadores que chamavam responsabilidade. Danilo chamou responsabilidade, Jorginho chamou responsabilidade, Arrascaeta chamou responsabilidade. Então você tem vários jogadores ali que chamaram a responsabilidade. O Palmeiras ele não teve. Na verdade, os jogadores que a gente esperava chamar responsabilidade, eles simplesmente desapareceram e foram meros coadjuvantes em uma final, por exemplo, de Libertadores, uma reta final de Campeonato Brasileiro. Você acha que o Arnes vai jogar no Flamengo, Dezão? Porra, você tem dúvida? Você tem dúvida? Ele fez questão de parabenizar o amigo de forma pública. Ele poderia ter mandado o WhatsApp pro Carrascal. Se o Carrascal é amigo dele, ele poderia ter mandado um WhatsApp pro Carrascal. Ele poderia ter ido no direct do Instagram do Carrascal e dado os parabéns. Ele fez de sacanagem, porra. Ele fez de sacanagem. Ele foi lá nos comentários e botou palminha. Porque ele sabia que a torcida do Flamengo ia ficar oriçada. Fez de sacanagem, porra. Fez de sacanagem. Fez de propósito. E aí é xingado e ainda quer responder. Olha como fala. Olha como fala por quê? Vai fazer o quê? É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte do nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, chegou aqui pela primeira vez, peço a vocês que nos ajudem, sempre deixando aquele like, se inscrevendo, ativando o sino. Vamos deixar na descrição desse vídeo. Imprensa espanhola fala em Griezmann no Flamengo, Griezmann no Mengão aí. Um jogador aí que se encaixa perfeitamente com o estilo de jogo do Mengão, né? Um estilo de jogo de Filipe Luís, é um estilo de jogo de mais controle de bola. Flamengo mira título na Copa do Brasil Intercontinental e especula sobre Griezmann. O Flamengo se prepara para a Copa Continental, o Mundial. O Flamengo busca aí o bicampeonato mundial, onde fará sua estreia contra o Cruz Azul do México na próxima quarta-feira. Após conquistar os títulos da Copa do Brasil, ou Copa da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, nesta temporada, a equipe busca mais um troféu para adicionar à sua rica história. A partida contra Cruz Azul será crucial para o Flamengo, que destaca como um dos favoritos na competição. Se a equipe vencer, avançará para a semifinal e encontrará os Pirâmides do Egito. A final poderá ser entre o PSG e Flamengo. A especulação com Griezmann surgiu durante essa semana, né? O Flamengo está interessado com o jogador, mas nesse momento ele tem um salário alto para se adaptar ao estilo de jogo do Flamengo e também um poder financeiro maior. Lembrando que o maior salário do Mengão nesse momento é de Jorginho, ganhando um pouco mais de 2.900.000 reais mensais. É o maior salário do Flamengo. O Flamengo está interessado, vê um jogador com alto nível, estilo de jogo que agrada o técnico Filipe Luís. É um técnico que gosta de jogadores que tenham muito controle de bola, e esse caso de Griezmann se encaixaria perfeitamente no Mengão.